apresentando o palestrante, o Gregório Rodrigues. Ele vai estar abordando sobre o tema Explorando o Universo da Ciência de Dados em Saúde, uma jornada com Python pelos dados do SUS. Ele é médico pelo FMG, médico da família e comunidade do Hospital de Lomberes, mestre de família e comunidade, mestre em saúde pública e epidemiologia pela UFMG, MBA em Gestão em Saúde pela FGV, pós-graduado em Informática e Ciência de Dados em Saúde pelo Einstein, especialista em Power BI pela Power BI Experience e especialista em Greenbelt e Lean Six Sigma pela Voito. Além disso, ele foi professor de prática em saúde baseada em evidência na graduação de medicina da UniBH, foi professor convidado na UFMG no curso de Introdução à Atenção Básica, fundador da Dexpertio, que é uma empresa que oferece cursos e consultorias em atenção primária à saúde, fundador da Passions Python, que é escola virtual de cursos de dados para profissionais de saúde, e atualmente é gerente do projeto de inteligência em saúde do Grupo 3778, liderando uma equipe de cientistas de dados para gerar soluções para os processos do sistema de saúde brasileiro. Boa noite, doutor. Boa noite, Ana. Tranquilo? Tá me ouvindo Tranquilo, é um bem? prazer. Tudo bem, é um prazer ter você aqui no nosso evento, viu? Espero que Agradecer o você tenha convite. uma ótima palestra. Eu vou estar tirando aqui a apresentação, viu? Fica à vontade. Tá, joia. Vou compartilhar aqui minha tela, então. Tá? Só preciso que você me dê aí a permissão de compartilhamento, ok? Beleza. Vocês já estão vendo minha tela aí? Sim. Beleza. Bom, pessoal, vamos passar aqui por alguns tópicos, tá? Eu vou fazer essa breve introdução aí para vocês nesse mundo, né, que é um universo vasto aí de ciência de dados em saúde. A gente vai começar explorando aqui um pouco sobre o que que é isso, né? Acho que é um tema que talvez, inclusive até pelo próprio tema do simpósio, né, está bastante quente aí também nas graduações, né? Também, e não só em qualquer domínio, qualquer instância que você vai da saúde, esse é um tema bastante quente, né? Inclusive pela própria repercussão que tem tido o ChatGPT, por exemplo. Mas eu quero que introduzir vocês um pouco desses conceitos para que vocês não sejam também meros faladores sobre esse assunto, né? Como a gente vê mais em geral nos LinkedIns da vida, mas entendam minimamente o que está dizendo ali por detrás, o que que é isso, né? Porque às vezes a gente tem uma impressão muito fantasiosa, né? Sobre o que é inteligência artificial, como aplicá-la na saúde, que é um terreno bem peculiar, né? E vou mostrar aqui um pouco para vocês sobre o que que é, considerando o que que a gente deve considerar, através de que a gente dá um exemplo com dados do próprio sistema de saúde brasileiro, do SUS. Então, prazer em conhecer, né? A Ana já me apresentou, não vou passar aqui novamente para vocês, mas dizer assim que um pouco da minha trajetória tem muito a ver com o que eu acho que vocês também vão trilhar aí talvez na carreira de vocês, né? Que estão, inclusive esse simpósio aí mostra esse interesse, né? Eu me formei então como médico de família, atuando no centro de saúde em Belo Horizonte, como médico concursado, mas logo vi a necessidade de fazer coisas que estavam no domínio da gestão, porque muito da implicância que a gente tem dentro do consultório, vamos dizer assim, das coisas que repercutem dentro do consultório, advém e são necessárias, né, num domínio da gestão, né? E aí, indo para a gestão, o que que eu me defronto? A gente precisa de dados para fazer gestão. Não é possível fazer gestão sem dados. E aí foi que eu entrei nesse mundo, assim, de uma forma não tão natural, né, quanto hoje, provavelmente vocês devem ser embarcados nesse mundo. Eu, como professor, né, da graduação, eu fui professor de graduação, falava isso muito com meus alunos, né, de ter a necessidade de ser esse médico, vamos dizer assim, mais do futuro, né? Esse médico, muitas vezes, nossos currículos, eles estão ainda, ou até então, né? Acredito que muito mudaram, mas eram formando um médico do século XIX, do século XX, não para o mundo de hoje, e o mundo de hoje vai exigir essa literacia em dados, pelo menos. E aí foi que eu surgia a necessidade, vamos dizer assim, né, de estar também treinando pessoas nesse sentido. Então, deixo aqui uma divulgação desse trabalho que eu faço também, se vocês quiserem conhecer, tá? Aqui tem um link para vocês conhecerem esse trabalho. Acho que pode ser interessante aí para vocês se arvorarem desses conceitos logo cedo,
né? E também, se vocês quiserem se apresentar, vocês também podem ficarem à vontade, né? Ficar à vontade para se apresentar, a gente pode trocar bastante diálogo. Lá no final, deixo meu contato também, caso vocês queiram conversar aí comigo mais. Por que que a gente tem que fazer? Por que que a gente está falando disso hoje? Por que que esse simpósio, interessante, né? O primeiro simpósio desse tema, né? Por que que a gente está falando disso hoje? É porque essa é uma frase aqui já de uma mídia, né? Bem importante, né? Ela fala que tudo está forçando a medicina a evoluir de uma ciência que era até então de clínicos, apoiada sim, e até pouco apoiada. Eu que fui professor de prática baseada em evidências, né? Assim, a gente ainda sente um certo ressentimento de que a prática ainda é pouco baseada em evidências, mas ela deveria ser e vai ser tanto que provavelmente a gente vai deixar de ser uma ciência de clínicos para ser uma ciência de dados apoiada por clínicos. Olha que inversão de 360 graus, 180 graus nas coisas como tem sido feito saúde até então. E isso tem muito a ver, pessoal, com uma questão nevrálgica do sistema de saúde, é que eles não mais se sustentam da forma como estão. Essa é uma grande verdade para todos quantos são o sistema de saúde. Imagine os Estados Unidos, né, que tem uma implicância grande aí em termos de custeio do sistema dessa natureza, mas para todos os sistemas, mesmo sistemas que, por historicamente, são pujantes, muito baseados em atenção primária, muito ligados a dados, eles têm percebido uma certa insuficiência, uma certa insolvência. Esses sistemas não se pagam, e esse é um grande problema. E, por outro lado, a saúde, pessoal, é o setor que mais gera dados no mundo. A gente gera muitos dados. Em termos de bytes, né, a gente gera dados mais do que qualquer outra indústria, e num conceito que a gente chama de Potter, né, que entende indústria como essa produção, né? Então, a saúde é muito rica em dados, ela produz muitos dados, mas nós usamos muito pouco desses dados, inclusive para fazer as nossas gestões. Inclusive uma crítica, né, que eu insisto em lançar, né, muitas vezes a gente tem nos nossos cargos de liderança da saúde pessoas que até podem entender de dados e conseguem trazer esses dados, vamos dizer assim, sem os quais a gente não acreditaria. Mas elas são muitas vezes pessoas que não são da saúde, não têm uma vivência da saúde e direcionam, né, até esse slide aqui atrás era muito nesse sentido, direcionam nosso sistema de saúde para um lugar que nada tem a ver com o propósito primeiro do sistema de saúde, que nos conceitos de várias pessoas, cito até o próprio Eugênio Vilaça, né? O sistema de saúde serve para o propósito de uma sociedade cuidar, né, das pessoas que têm necessidades de saúde. Mesmo que isso tenha ali o seu ganho financeiro, não é isso que a gente tem visto, né? Nosso sistema tem falhado, inclusive, nesses méritos. Muito porque, não usa dados. Dois, se usa dados, se é que usa, estão sendo geridos muitas vezes por pessoas que não são efetivamente da saúde, nunca atenderam um paciente na sua vida e, por isso, compreendem pouco o negócio em saúde, né? Então, o que a gente quer é formar pessoas que sejam as duas coisas, né? Entendam de saúde, entendam de dados, para que não cheguem só com uma opinião, né? E aí até é uma tônica que está muito grande. Comentei recentemente uma live sobre isso. Deixo aqui também o link sobre saúde baseada em valor, né? Que é muito dessa tônica de virar um pouco do direcionamento da saúde, que tem ido muito para esse lado insolvente, mas torná-lo a ser valoroso. E aí, como fazer isso sem dados? É o que eu apresento nessa live. Mas isso não significa que todo médico, né, e todo profissional de saúde tem que ser hiper especialista em dados. Como você pode ser, como foi o meu caso, hoje eu sou um Healthcare Data Scientist, então eu trabalho basicamente o meu dia a dia com números, com dados gerados por pacientes, gerados por profissionais de saúde, como um alicerce ali para tomar de decisões. Mas mesmo que você não seja esse cara, né, vamos dizer assim, se você for um gerente, se você for também um profissional de saúde da ponta, é muito importante que você entenda minimamente de dados, para que você entenda que aqueles dados que você gera são importantes inclusive para o seu próprio trabalho, né? Então,
A minha esposa, ela montou recentemente uma clínica e o quanto para ela tem sido importante, né, fazer e aprender sobre dados para gerir a sua clínica, para gerir a sua própria carreira. Como você vai fazer isso baseado sem dados, né? Então, a gente não tem muita dessa formação e parabenizo vocês por estarem promovendo um evento que toca nesses pontos, já que não é esperado que um médico que forme hoje em dia se forme como ele foi formado há séculos atrás, né? Isso não vai dar certo, os problemas de hoje são muito mais complexos, e a gente precisa de profissionais que entendam minimamente de dados. E o que são esses dados, pessoal? O que faz um cientista de dados? Vou lhe dar, vamos dizer assim, puxar um pouco da sardinha para o meu lado aqui, apresentando esse universo para vocês, tentando seduzi-los a também vir para esse universo. Tem tido muitas pessoas que têm vindo para esse universo com o propósito de serem cientistas de dados, mas não necessariamente, como eu disse, é essa necessidade que vocês, esse caminho que vocês precisam trilhar. Vocês podem trilhar outros caminhos, mas que necessariamente vão passar por dados. E não tenho dúvida de que vão passar por dados, literacia em dados, tecnologia, enfim. E o que faz um cientista de dados? O cientista de dados, pessoal, é um investigador, é um cientista. Ele é um cientista que faz pergunta para dados. E a nossa ciência, né, ela é muito empírica, então a gente vai lidar com dados. Mas para que a gente faz essas perguntas? Não é para um propósito qualquer. Eu não estou querendo descobrir, muitas vezes, como um pesquisador puro e simples, a causa das coisas. Eu estou preocupado em tomar decisões para um cenário real. Essa é a diferença, né, de um cientista de dados. Ele não é como uma pesquisa tradicional, que junta um conhecimento de domínio, como no caso a saúde, com a matemática e faz uma pesquisa tradicional, que muitas vezes não, vamos dizer assim, não é aplicada na prática. Não. O cientista de dados, ele une esses domínios, mas também a computação, então a programação, eu ainda não tenho filhos, mas se eu tiver e eu pretendo ter, é uma das habilidades que eu espero ensinar para o meu filho, né? Porque a programação hoje é uma coisa assim fantástica. Eu via isso antes de aprender a programar, como uma magia, né? Mas se você entra nesse mundo, você consegue ver, você começa a pegar a programação, você consegue ver que é nada mais lógico, nada mais natural até de pensar sobre, e é uma habilidade muito requerida, né? Até aqui, Ana, tranquilo? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá dando para entender? O slide tá bom? Tá em velocidade legal? Me diz, me dá um feedback aí. Tranquilo, tá? Tá super bom, tô gostando muito. Beleza. Então vou seguir, porque eu quero chegar lá na parte do código para mostrar um pouco do código ali para vocês. Mas eu posso fazer uma pergunta, olha que legal. Eu posso, para a gente interagir um pouquinho, eu não sei se vocês já viram esse problema. Esse problema aconteceu na segunda, acho que Segunda Guerra Mundial. E esse problema foi resolvido por um cientista de dados, né? De certa forma, ele era um estatístico na época, mas assim, hoje a gente chama muito isso de um cientista de dados. O que era o problema, Ana? E aí, se você quiser dialogar comigo ou se outras pessoas, fiquem à vontade, seria legal. Mas olha que legal esse problema, não sei se vocês já ouviram. Eis que estavam chegando os aviões, advindos de campos de batalha na Segunda Guerra Mundial, cheios de tiros na sua blindagem, na sua composição ali estrutural do avião. Eles estavam com tiros em vários desses locais. E aí, a pergunta que não quer calar: se você pudesse colocar uma blindagem, ou seja, colocar mais defesa nos aviões, para que eles resistissem mais aos tiros, aonde você colocaria, entendendo que você não pode blindar todo o avião, porque ele ficaria muito pesado e não voaria com performance. Aonde você colocaria a blindagem, Ana, ou alguém que queira dizer? Olhando para essa figura, alguém gostaria de dar uma opinião de um palpite científico aí de cientista de dados júniors? Digam aí para nós. Alguém? Alguém? Ninguém se arrisca, mas é uma ideia legal, assim. Se você Fiquem à vontade, tá, pessoal? Eu não sei se é uma exposição mais dialogada, eu acredito que não, por isso que talvez vocês tenham ficado mais tímidos, né? Está sendo transmitido. Mas eu vou dar a resposta para vocês, mas provavelmente muitos de vocês pensaram sobre isso, e é uma coisa muito interessante que mostra uma questão que faz muito sentido do ponto de vista de ciência de dados, que é pensar sobre os dados que está fazendo. Hoje a gente acha que dá, é até engraçado, né? O pessoal está usando muito o chat GPT e acha que dá os dados para o chat GPT, que ele vai fazer tudo por nós, como se não existisse, né? E eu vou mostrar para vocês muita
vamos dizer assim, muito pensamento, até intuição, muita crítica, hipotetização, muita humanidade em fazer alguns tipos de inferência, pensar sobre os problemas de negócio. Não achem, né, vocês que vão virar cientista de dados ou analista de dados, como muitos cursos, por exemplo, ou muitas pessoas dizem, né, vem cá aprender uma ferramenta qualquer como o ChatGPT e achando que isso vai os tornar críticos o suficiente para serem científicos, para serem analistas. Não vão, porque a gente não basta olhar para os dados, a gente às vezes tem que olhar para os dados que não estão na tela, e é o que e é a resposta dessa pergunta. Na verdade, aonde que a gente deve pôr a blindagem é justamente onde não estão os tiros que a gente viu dos aviões que voltaram, porque os aviões que não voltaram, eles levaram um tiro é, aonde não estão os tiros dos aviões que voltaram, porque eles não voltaram porque mataram talvez o piloto, né, aqui nesse local onde estava, ou porque em algum local aqui na frente, na hélice, são lugares mais frágeis, mais suscetíveis a danos críticos e definitivos para o avião, que ele nem volta. Então, você tem a amostra dos aviões que voltaram. E aí, a lógica mais inocente, né, de alguém que inicialmente olha seria blindar as asas e os locais que tem tiro. Afinal, ali tem muito tiro, é ali que recebe mais tiro, e ali eu vou blindar. Mas essa é o erro de fazer Teve isso, né? gente que acertou no chat, viu? Ó, que legal, parabéns para vocês, tá, pessoal? É isso mesmo, parabéns, tá? Esse é um raciocínio crítico muito interessante. Mas a gente não está falando de avião, a gente está falando de saúde. Saúde é muito mais complexo, é muito mais difícil. É a área, com certeza, a área mais complexa das indústrias que existem, eu diria, tá? Não venha, né? Igual a gente vê muito um engenheiro querer vestir o chapéu de diretor de um hospital. Digo com todas as letras, isso não dá certo, não vai dar certo, porque saúde não é fazer pastel, pessoal. Saúde não é fazer carro. Não é, não é. Então, assim, são tantas coisas implicadas na saúde, que é difícil você captar toda a complexidade com modelos simples, né? Que muitas vezes a gente vê algumas simplificações simplistas, assim, que não dão certo, e a gente tem os resultados aí para mostrar. Então, não, a gente precisa de muito mais questões, né? E até a sensibilidade de um profissional de saúde que já esteve na cadeira de atender alguém que está sofrendo por um problema de saúde. E sofrendo com o quê? Por várias coisas que estão implicadas ali na saúde. É a sua família, é a sua comunidade, é a sua economia, são os determinantes sociais da saúde, que é esse leque. Provavelmente vocês já viram isso em alguma matéria de vocês. E esse leque, olha que interessante, ele é muito parecido com os dados gerados pela saúde. A gente poderia falar de forma bem detalhada sobre os dados, né? Mas todas as instâncias, todas as pegadas que um paciente deixa ao longo do seu trajeto pelo sistema de saúde, pela sua jornada, como a gente fala, eles podem, vamos dizer assim, representar de forma abstrata aqueles mesmos domínios que a gente viu. Então, a gente tem dado genômico, a gente tem dados econômicos, a gente tem dados de atestado, de absenteísmo, a gente tem dados de exames ocupacionais, a gente tem dados de custo, a gente tem dados demográficos, a gente tem dados de várias instâncias, né? Eu, por exemplo, no meu mestrado, eu usei 5 bases de saúde pública ligadas entre si, captando coisas, por exemplo, né, como dados do próprio como é que a gente chama? Do próprio censo, né? Dos ex-dados do censo, dados dos CNES, de dados de estabelecimentos de saúde, usei dados de classificação ou certificação, né? Residência médica, para tentar provar, e aí, interessante, puxando de novo a sardinha para o meu lado, tentar provar o valor de um médico de família com residência num centro de saúde. A gente geolocalizou 700 mil internações durante 5 anos de internações no SUS BH e verificamos que quando o médico de família está localizado no centro de saúde, comparativamente ele reduz aí cerca de 10% das internações por causas sensíveis à atenção primária. Ou seja, a gente consegue captar a saúde através de várias pegadas deixadas através dos dados que estão, né? E aí vem mais uma peculiaridade da saúde.
os dados em saúde são muito complexos, muito fragmentados, muito difíceis de ser trabalhados. Então, é um pouco do que a gente vai ver hoje. E considerando que, né, a gente vai fazer análise de dados, muitas vezes a gente tem que considerar várias coisas. Para quem que eu estou falando? Para quem, se eu tenho tempo hábil para intervir. Então, são muitos dados a serem pensados. Eu vou passar um pouquinho aqui para vocês sobre, por exemplo, quem são as pessoas interessadas. Né? A gente está fazendo, como a gente falou, a gente não está fazendo ciência por fazer. Não que um trabalho de uma ciência acadêmica e pesquisadora seja banal. Não, é muito importante. Mas a gente quer que isso seja aplicado no que a gente chama de real world evidence ou real world data, ou seja, dados de mundo real, evidência de mundo real. Eu quero que isso seja aplicado na minha prática real, e não para virar só uma tese que é engavetada muitas vezes. Então, é pegar, sim, esses estudos, mas também juntá-los com essa validade interna e externa quando a gente faz num campo tão vasto, né, como os dados de mundo real que estão sendo gerados a todo momento, né? Então, a gente está falando isso muitas vezes para pessoas que vão tomar decisões. O que que eles querem? Quem a gente precisa ajudá-los a tomar as decisões? Então, muitas vezes a gente vai estar lidando nessas instâncias com argumentações que têm que ser nevrálgicas, né? Então, isso vai reduzir custo ou não vai? Isso vai reduzir adoecimento ou não vai? Vai reduzir absenteísmo ou não vai? Vai reduzir, vou conseguir aumentar meu faturamento ou não vou? Então, são coisas muito práticas do dia a dia que os stakeholders estão interessados. Mas isso tem que ter uma janela de intervenção, então, porque do contrário, não adianta, né? Por exemplo, né? Não adianta muito a gente ter algum tipo de diagnóstico que não seja em tempo e a hora, né? Não adianta, por exemplo, diagnosticar minha probabilidade, por exemplo, de demência, de Alzheimer, por exemplo, se eu não tenho algo a se fazer nesse sentido. Então, a gente tem que, não adianta eu diagnosticar uma predição, né, prever um infarto num cenário em que eu não vou conseguir intervir. Então, muitas vezes, a gente também tem esse propósito de não fazer algo, como a gente faz na saúde, né? Eu não devo solicitar exames para mais, né? Eu não preciso fazer diagnósticos para mais. Isso pode ser, inclusive, danoso. Aqui também a gente tem danos. Então, assim, se isso vai ser introduzido na saúde, pessoal, como vai ser, não tenham dúvida, isso tem que ser muito bem pensado em como se introduzir para não causar mais dano, né? Mais dano do que se não tivesse sido introduzido. Então, a gente tem que pensar nessas janelas de intervenção, né? Se é a longo prazo, é a curto prazo, tem tempo hábil para aplicar. Existem dados suficientes, os dados que eu tenho estão disponíveis, muitas vezes não estão. Eu posso dar o exemplo do meu caso, né? Eu tive que lidar com os dados no mestrado de uma forma que eu não tinha alguns dados a nível individuado, que a gente fala, eu tive que elevar o que a gente chama de unidade de análise para uma unidade de análise ao nível do centro de saúde. Então, assim, como você vai lidar com a ausência de dados? A gente acabou de ver o exemplo do avião. Então, muitas vezes isso vai acontecer, tá? Então, e você também pode propositivamente mudar a forma de input de dados. Muito do meu trabalho esse também, configurar prontuários, configurar sistemas de input de dados para que o dado chegue até mim e eu consiga dar uma resposta com um dado que agora é captado. Então, essa também é um trabalho desse agente, né, que conhece sobre dados. Mesmo porque os dados nunca vão ser, eu vou dar exemplo para vocês, totalmente perfeitos. Na hora do vamos ver, na hora de um mundo real, um estudo que não é controlado, totalmente controlado, os dados não são perfeitos, são cheios de problemas, e você, como cientista, tem que hipotetizar sobre esses problemas para resolvê-los, para inferi-los, para imputá-los, para conseguir lidar com uma coisa de mundo real, né? O mundo real, ele é diferente, né? Ele é difícil. E aí a gente tem várias pessoas, né, envolvidas nisso, algumas skills de um lado ou de outro, né? Por muito tempo eu fui, por exemplo, o que a gente chama de especialista de domínio, ou seja, eu ficava dando orientações para data analista de dados, construírem dashboards, para cientistas de dados construírem análises estatísticas e para engenheiros de dados construírem pipelines de dados, que é basicamente o que eles fazem em linhas gerais. Mas o quanto foi importante eu falar assim, cara, se eu não falar a linguagem que esses caras falam, o mundo de dados e o mundo de saúde vai estar desconectado. A gente precisa de pessoas que falam as duas linguagens para conseguir falar. Do contrário, o que a gente vê? A gente vê prontuários sendo criados
de uma forma assim totalmente anti-usual, que os torna, vamos dizer assim, tão ruins que os médicos não usam eles, né? Não digitam, não fazem as evoluções, porque eles foram criados com alguém que não era de saúde, mas era de dados. Não tinha alguém que falava as duas linguagens, tecnologia e dados, tecnologia e saúde, e criou-se um elefante branco. Essa é a história de muitos prontuários. Então, a gente precisa dessa intermediação e avaliar a performance, né? Melhorou ou não melhorou, né? Então, fala aí para vocês, né, que devem ter passado aí por aulas de estatística ou prática baseada em evidência. Eu sei que é muito chato, eu lembro das minhas aulas, né, como aluno, e assim, lembro até com um certo, vamos dizer assim, como eu poderia dizer, um arrependimento, né? Eu gostaria de ter aproveitado mais essas aulas. Quando eu fui professor, né, dessa matéria, tentei trazer uma abordagem mais diferenciada sobre isso, mais prática, mais palpável, mas eu sei que ela é muitas vezes chata. Mas se vocês aprenderem isso de uma forma interessante, ou mesmo buscarem aprender, assim, é um mundo muito interessante, muito curioso, muito legal, muito impactante. E assim, dizer para vocês do ponto de vista pessoal, é um dos profissionais mais desejados no mercado de saúde. Alguém que entenda de dados, alguém que entenda de saúde. As cadeiras de gestão estão sendo muito ocupadas por esse profissional que tem o chapéu de gestor, tem aí, vamos dizer, né, o coração de um profissional de saúde, com uma calculadora na mão, simbolizando essa ideia de que consegue transitar por esse mundo, né? E a gente tem, porque também outra coisa, as coisas em saúde têm que ser explicáveis. Não dá para eu virar e falar para vocês, igual é no algoritmo do Facebook, do Instagram. Ali a gente é um pouco de uma caixa preta, e isso importa pouco do ponto de vista do impacto, vamos dizer assim, vamos dizer assim, aqui a gente morre pessoas, né, pessoal? Se você entrar no Facebook e o algoritmo performar mal, você não está vendo. Se bem que isso pode também ser problemático, né? Você está vendo ali só o seu mundinho. Mas assim, na saúde, o impacto ele é definidor a ponto de matar ou morrer pessoas, né? Então, assim, ele tem que ter um nível de criticidade, credibilidade, explicabilidade bem importante. E como que a gente pode fazer isso? Fazendo o framework de trabalho de cientista de dados, que é pegar os dados, entendê-los, entender os negócios, preparar os dados, modelar os dados, avaliar e colocar isso na prática. Colocou na prática, isso vai iterativamente melhorando a sua prática. Então, vou dar os passos aqui do que a gente vai fazer no nosso exemplo, que é basicamente olhar para os dados, pensar neles, tratá-los, formatar data, é a parte mais que a gente mais se debruça, né? É uma parte chata, vamos dizer assim, muito e até ingrata, né? Muitas vezes a gente fala assim, inteligência artificial, como se aquela inteligência que faz a inteligência artificial fosse em sua maioria artificial. Na verdade, a maior parte do trabalho, vamos dizer assim, de criar uma aprendizado de máquina, um machine learning, ele é humano. 80% do trabalho é humano. Vamos dizer assim, um filezinho ali a gente entrega para a máquina para ela fazer o que ela sabe de melhor, que é encontrar padrões em dados muito complexos. Mas assim, a grande parte desse trabalho ele é de limpeza, de exploração, de transformação, que são trabalhos humanos até então. Então, explorar esses dados, transformar esses dados, separar então os dados em treino e teste. Na prática, isso serve, e aí a gente está falando mais de modelos preditivos, inferenciais, a gente está falando não só de descritivos, mas isso serve como uma prova. Imaginem vocês que, até vou fazer esse exemplo, né, aqui um pouco para frente, eu vou dar esse exemplo dessa analogia com o aprendizado humano. O aprendizado de máquina, de certa forma, ele até tenta, em algumas instâncias, pelo conhecimento que a gente tem da natureza do aprendizado humano, imitá-lo, né, de certa forma. Né? As redes neurais tentam imitar os neurônios, por exemplo. Então, muito desse trabalho tem a ver com isso, em dividir os dados para mostrar para a máquina ela aprender um padrão e depois a gente verificar se ela realmente aprendeu, avaliando as métricas do modelo e colocar em produção, seja em colocar no dashboard, no aplicativo, entregar uma lista. E muito parte desse trabalho ele é humano, como a gente falou. A maior parte do trabalho ele é humano, né? Ele vai ser de refinar, tratar, melhorar os conjuntos de dados para entregar para a máquina fazer o que ela sabe de melhor ali, que é encontrar os padrões. Como eu falei para vocês, analogia do aprendizado humano. Vejam, um dos grandes aprendizados, alguns tipos de aprendizado de máquina, eles são o que a gente chama de aprendizados supervisionados. É muito o que a gente faz, por exemplo, com
nossas próprias crianças, né? A gente ensina muito por esse exemplo, né? Olha, isso é um controle, por exemplo, isso é um controle. Aí a gente mostra um tanto de controle para a máquina ou para um bebê, né? Pra uma criança. E depois eu tenho um outro controle aqui, a gente chega e fala assim, o que que é isso aqui? Ela vai aprender que esse negócio parece com esse. Olha, é um controle também. Então, muito do no aprendizado de máquina, e esse é um exemplo, né, desse modelo de aprendizado, existem vários modelos aqui. Esse que eu falei são dos aprendizados supervisionados de classificação, né? Então, como classificar uma coisa, é muito assim que a gente aprende, mas a máquina tem outras estratégias, como a gente tem, por exemplo, fazer um mapa mental. Quem gosta de estudar com mapa mental? Mapa mental é uma árvore de decisão. Olha, existe um aprendizado de máquina de árvore de decisão. Então, é muito do que a gente usa para o nosso próprio aprendizado, as máquinas também o fazem, com uma performance diferenciada para algumas tarefas, né? E através do quê? Tecnologia, pessoal. A gente vai fazer isso através de tecnologia. Tecnologia, pessoal, nada mais é do que uma extensão, né? Aqui até o próprio termo aqui do Aurélio fala, né? É uma aplicação de conhecimento extensível. Então, o ser humano, na época das cavernas, vamos dizer assim, ele não tinha um dente e não corria tanto quanto um tigre dente de sabre, vamos dizer assim. Mas ele inventou um porrete. Então, agora ele não era tão forte, mas com porrete ele poderia ser. Ele não tem, ele não tem tanto pelo igual outros animais, então ele coloca a roupa e aí consegue não sentir tanto mais frio. Essa é tecnologia. E hoje quando a gente fala de tecnologias, a gente está falando disso. Eu poderia fazer essas coisas, como já foram feitas, né? Não sei se vocês sabem, esse tipo de cálculo é feito há muito tempo, né? A estatística existe há muito tempo, a matemática há muito tempo. Então, o que a gente adicionou foi um poder computacional com tecnologia. E aí a gente está dizendo sobre. Aqui eu estou mostrando para vocês várias ferramentas que eu as usei, passei por elas, aprendi com elas, e hoje dando aqui um parecer do que eu acho, né? Uma ferramenta mais versátil, mais para tratar dados, visualizar quais seriam as melhores e as que eu uso principalmente, mas a gente não deve ficar pegado a ferramentas, a gente deve aprender de tudo um pouco. O Excel geralmente o Excel ou as planilhas, né, são o pontapé de muitas pessoas. Só que ele tem capacidades limitadas, assim, eu brinco, né, assim, beleza, a gente pode começar pelo Excel, como eu inicio meus alunos, né, para pensar, mas pensar de uma forma mais sofisticada, né, mais avançada em como usar o Excel, saber modelar dados, né, não uma continha por fazer. Mas o Excel não vai dar conta de tudo que a gente consegue, né, por exemplo, a gente vai lidar com dados que não rodam nas casas que o Excel comporta, não roda, é muito dado. Então, hoje, e de uma forma mais rápida, eficiente, eficaz, a gente vai precisar de uma outras ferramentas. Hoje a mais sugerida aí, a que tem mais sido utilizada para esse fim é o Python, é a linguagem que eu gosto também. E não é à toa, né, em comparando, o pessoal gosta de fazer a comparação com o R, o número de bibliotecas que existe no R é infinitamente menor. Se eu não me engano, tem cerca de 300 mil bibliotecas no Python, ou seja, bibliotecas são pessoas que já fizeram implementações que são úteis, você não precisa reproduzi-las, elas estão prontas para você implementar, e no R tem ali próximo de 10 mil. Então, é muitas vezes mais a comunidade do Python. E é muito parecido, olha só que coisa, aqui é uma função em Excel, aqui é uma função em Python, len input, len input. Aqui é uma função em Power Query, né, Power BI. Então, assim, é muito parecido as funções. Se você entende a lógica do que você está fazendo, você consegue, sim, navegar pelo Python. E é isso que eu quero mostrar para vocês, através de um exemplo rápido, simples, mas mais para fazer um showroom aqui com vocês de como a gente poderia usar dados públicos, ou mesmo de vocês, né, para fazer uma demonstração, né? Então, aqui tem o Kaggle é uma plataforma que tem muitos dados disponíveis, tudo mais, eles inclusive têm um dado do SUS, eu peguei de lá, poderia ter pego do DataSUS diretamente, e vou abrir com vocês uma IDE, que é uma plataforma, vamos dizer assim, né, um front-end, aqui uma aplicação do Google, no caso, que me dá a possibilidade de rodar em Python, de rodar uma codificação. Antes de a gente ir para lá, só dizer que recomendo essas leituras aqui para vocês entrarem no mundo de dados. Essa leitura aqui é bem legal, até para vocês não caírem em fake news, vamos dizer assim. Então, vamos até lá. Eu depois posso voltar aqui com o contato.
Estou entendendo que a gente tem uns minutinhos a mais, não é isso, Ana? Antes da gente ir para as perguntas. Então, eu acho que você Sim, tinha me falado cerca aí de 50 minutos, então acho que eu tenho aqui mais 13 minutos, certo? sim, Beleza, então vamos aqui para o nosso Python. Então, vocês estão vendo a minha tela, não estão? Vou dar um zoom aqui. Eu abri, estamos. aqui- eu abri aqui basicamente o que a gente chama de IDE, né? Então é um ambiente de programação do Google. Então eu já rodei aqui as minhas células, vou mostrar um pouco para vocês de como que a gente fez isso. Basicamente, vou até ah, reduzir aqui a tela, só para mostrar um pouquinho para vocês de que etapas que a gente fez, ó. Então eu fiz uma avaliação de dados. Vamos ver que dados que é. Eu liguei meu notebook, instalei o que eu precisava, importei minha base de dados, entendi meu conjunto de dados, defini meus objetivos, descrevi o perfil dos dados, limpei eles, criei novas features, que a gente fala novas variáveis, fiz uma análise descritiva, fiz uma análise bivariada, testei algumas hipóteses, preparei o conjunto de dados para predizer o no-show. Aqui o problema, a gente vai ver, o problema era que a gente estava tendo muito no-show nas consultas do SUS. O que que importa para no-show? E aí é um pouco do que a gente vai falar, separar em conjunto de dados, fazer uma regressão simples ou uma árvore de decisão, como a gente falou, uma um mapa mental. Então, olha que legal, assim, comecei instalando no meu notebook as coisas mais simples, né, que a gente pode fazer, usar as bibliotecas que várias pessoas já fizeram para nós. Eu não preciso mais fazer vamos dizer assim, desenvolver muitas das coisas. Eu posso pegar e emprestar de gente que já as fez. Então, eles já fizeram e criaram, por exemplo, uma biblioteca para manipular dados, ou uma biblioteca para cálculos matemáticos, ou uma biblioteca para visualização de dados. Então, você vai utilizar muitas dessas coisas rodando essa célula. Tipo assim, então eu rodo, ele gira, eu carrego. Você pode, então, imputar a sua base de dados. Eu imputei dessa forma aqui mais simples, só subir a base de dados aqui e você poderia utilizar, né, ao longo do tempo, coisas mais sofisticadas, como API. Eu poderia ligar de forma programática e automática essas coisas. Mas aqui, eu quero que vocês entendam a leitura do Python, entendam o Python como se você estivesse mandando uma carta para o computador em inglês. Então, ó, o que que ele está falando? Ele está falando o seguinte, olha, eu vim cá e falei, eu vou importar a biblioteca Pandas e vou chamá-la de PD. Beleza, então a partir de agora, todas as coisas em Pandas, todas as coisas que o Pandas faz, Pandas é uma biblioteca, ele manipula dados, assim como o Excel, então ele é bem parecido com as coisas que o Excel faz. Eu estou falando, olha, quando eu for usar alguma coisa do Pandas, um pacote de ferramentas do Pandas, como se fosse, cara, quero calcular agora, eu quero ver, igual eu vou mostrar para vocês aqui, né? Eu quero ver o meu conjunto de dados. Então eu vou usar uma função do Pandas, mas eu vou chamá-lo de PD. Então, como na medicina a gente faz, né, muitas vezes a gente usa muitas siglas, né? Então, eu poderia falar aqui, ó, peguei meu conjunto de dados e chamei ele de data frame, em sigla DF. Então, eu falei, meu data frame vai ser igual a pandas, leia esse arquivo de CSV e atribua ele a o meu data frame. Ou seja, eu estou criando um conjunto de dados. Não sei se você já viram no Excel, quando você vai lá e nomeia intervalo. Fazendo exatamente isso. Estou nomeando o meu intervalo. Estou falando que o meu intervalo é data frame. Aí depois eu posso vir cá e falar assim, beleza, agora meu data frame me mostre as três primeiras linhas, head, as três primeiras linhas que está mais acima, head, desse data frame. Eu estou mostrando. Eu poderia fazer e mostre as últimas linhas, o tail. Então, eu vou mostrar as últimas linhas, cabeça e cauda, vamos dizer assim. Então, é dessa forma que você já tem aqui como que é o seu data frame. Mas aqui tem um tanto de palavra que eu não sei exatamente o que é. Eu poderia, por exemplo, deixar isso num formato diferente, que a gente chama aqui de transpose. A transposição do dado nada mais é que você faz lá com o Excel, cola. Eu poderia abrir aqui o Excel para mostrar para vocês, né? Então, se você faz aqui um dado, você vem aqui e faz o intervalo nomeado. Exatamente o que eu fiz, né? Ali, nomeei um intervalo. Mas se você faz isso aqui, ó, colar
dados transpostos, ele estava assim, tá assim, exatamente o que eu fiz, ó. DF, leia as três primeiras linhas de forma transposta. Foi isso. É claro que essas coisinhas, né, podem parecer estranhas, que eu estou escrevendo uma coisa que aqui no Excel eu fiz de uma forma suportiva, né, de forma ajudada. Polar especial, tratos transpostos. Mas você não duvide que por trás do Excel o que está rodando é uma coisa como essa aqui, tá? Então o que você está vendo é só os bastidores do que acontece. E é muito legal, porque aí você, além de ter mais controle sobre as coisas, você abre-se um leque de coisas que você pode fazer, que você não conseguiria fazer só com essa versão. Inclusive, é muito do que muitas pessoas vêm cá e começam a fazer os scripts, né? Eu vou criar scripts, vou criar o VBA. Porque você começa a ver que não dá, isso aqui não vai ser suficiente para análises mais sofisticadas ou análises mais robustas, mais dados. Então, basicamente, vamos compreender o que são esses dados. Então, eu peguei lá do dicionário de dados, uma coisa muito importante de se fazer, o que é o tipo de dados? Então, paciente é identificador exclusivo, appointment era um agendamento, sexo é o dia que a hora que o paciente marcou, é a idade, se tem hipertensão ou não, se tem diabetes ou não, se é etilista ou não, se está recebendo, se tem alguma deficiência ou não, se tem alguma aqui se recebe Bolsa Família ou não, tem até esse dado lá, né? Será que as pessoas que recebem mais Bolsa Família faltam mais? Poderia ser uma hipótese, né? E a gente pode pensar o que está faltando nesses dados. Por exemplo, eu poderia querer saber, aqui eu não falo de qual consulta que é, se é uma consulta de um médico ou de um enfermeiro. As pessoas faltam mais numa consulta de um médico ou de um enfermeiro? Isso poderia ser importante para o modelo. Eu não tenho a hora da consulta marcada. Poxa, isso poderia ser interessante. Será que as pessoas faltam mais em consultas de manhã ou de tarde? Temos apenas o bairro, não temos a unidade de centro de saúde, não temos a equipe. Será que isso importa? Então, são alguns dados que faltam e você poderia elencar várias coisas aqui. Defina os objetivos. O que eu quero fazer? Então, por exemplo, você poderia fazer várias perguntas. Eu imagino que vocês estão fazendo. Quantas faltas ocorreram ao todo? Qual que é a proporção de faltas? Os pacientes que faltam são mais do sexo feminino ou do masculino? Será que o bairro, tem alguns bairros que são mais importantes nas faltas? Será que o dia da consulta influencia? Será que receber um aviso por SMS ajuda a faltar menos? Será que os dados estão desbalanceados, né? A gente não tem o mesmo número de pessoas que faltaram e o mesmo número de pessoas que não faltaram, porque os nossos machine learning, os nossos algoritmos, eles vão aprender com exemplos. E eu preciso de dar exemplos para essa máquina. A gente pode escrever o perfil. Olha, vamos ver qual que é o meu perfil de idade. Ó. Por exemplo, idade é uma coisa que já não chama atenção. Olha que estranho. Na idade, eu tenho uma pessoa que tem 98 anos, mas eu tenho uma pessoa que tem menos um ano. Opa, tem uma coisa errada aqui. Como uma pessoa pode ter menos de um ano? Ter um ano, menos um. Isso é estranho. Então, eu posso, inclusive, descrever. Será que existem dados nulos? E aí você está falando aqui. DF, is, ou seja, tem NA, né? Seria um dado nulo, um null attribute. Tem algum dado nulo em alguma das colunas? Ele vai lá e te fala. Aqui, assim como eu falei, DF, data frame, descreva as colunas. É a mesma coisa que você ir no Excel e fazer uma tabela dinâmica, ou fazer, mesmo ele já tem já esse recurso de descrição. Você pode também pedir, data frame, me dê as informações. Aí me fala qual que é o tipo do dado, coisas que tem no Excel. Aí você pode também se perguntar, quantos pacientes únicos tem? Tem 22 mil pacientes. Quantos atendimentos únicos tem? 32 mil. E a gente vai começar a limpar esses dados. Então, olha, eu quero limpar esses dados porque a meu formato de data ele está com a hora que eu quero, por exemplo, pegar mais só a hora. Se eu quero pegar só a data, então eu vou lá e transformo esses dados. Estou passando eles para um outro formato, por exemplo. Eu quero ver se tem a idade errada lá. Então eu tenho as idades. Olha, então DF sobre a coluna idade, me fale os valores, conte os valores possíveis e não ignorando os valores, não ignorando se tem valores nulos. Ou DF carry, né? Pergunta: tem idade igual a menos um? Tem lá, ó. Tem uma pessoa com idade a menos um. Tá aqui, idade a menos um. Estranho. Então, o que você poderia fazer? Você poderia DF.
jogue fora, drop todas as linhas cuja idade é igual a -1. Então você vai lá e joga fora. Então é o que você faria na planilha. Só que você está fazendo de forma programática. Imagina você nunca mais precisar fazer esse código diferente, porque se chegar mais dado, se chegar muito dado, ele estaria pronto. Só você rodar de forma rápida, eficiente, gerar os gráficos tudo de forma automática. Gerar apresentações. Hoje, por exemplo, dar um exemplo para vocês, eu tenho que fazer milhares não, mas centenas ou dezenas de apresentações ao longo dezenas de apresentações ao longo de um mês. As nossas apresentações são geradas ao toque de um clique. Eu pego os dados no banco de dados, crio os gráficos, coloco ele dentro do slide, o slide fica pronto, envia por e-mail para as pessoas interessadas e aí eu vou lá e apresento se necessário. Então, é muito mais performático. Os dados vão para um dashboard, também é uma outra coisa. Então, essas são as coisas que a gente pode fazer. Joguei fora a idade, posso identificar datas incorretas. Então, por exemplo, vamos pegar aqui número de dias até o agendamento. Olha, estranho isso, né? Como eu vou ter valores negativos? Isso significa que para alguns registros, a data de agendamento foi registrada como uma data posterior à data da consulta. Como que eu vou voltar de volta para o futuro, né? Eu vou agendar uma coisa no futuro para algo que está acontecendo antes desse agendamento. Não tem como, isso foi um input errado de dados. E aí você pode, por exemplo, plotar um histograma para ver como está a distribuição desses dados seus. Olha, então assim está a distribuição. Eu posso, por exemplo, mudar isso. Olha, se você vê se você achar, né, dias menores do que 1, olha, troque por 0, que provavelmente o que aconteceu foi uma inversão de dados, ou a pessoa anotou errado, ou eu poderia simplesmente dropar esses dados também, ignorando eles. Mas aí você tem que tomar decisões que só você, cientista de dados, pode tomar. Será que vale a pena eu tirar ou vale a pena eu manter? Entende? Essas decisões têm muito a ver com algumas coisas. Por exemplo, tem muito volume de dado? Não. Só 5 registros? Vamos jogar fora, porque é pouca representatividade para meu aprendizado de máquina. Só 5 linhas, eu tenho 20 mil linhas, beleza, vamos jogar fora. E aí você pode identificar duplicatas, você pode também renomear as colunas. Poxa, como você faria, né, o nome de uma coluna aqui, você renomearia. Você pode vir cá e renomear para um nome em português, por exemplo, renomear os seus atributos. Então, def rename, renomeie as colunas. Paciente ID vira paciente ID. Gender vira sexo. Então, você pode brincando com essas coisas. Você também pode criar dia da semana. Será que o dia da semana importa? Opa, eu acho que isso pode importar. Então, eu quero pegar o dia da semana em que foi agendado. Então, eu vou transformar o dia, que era um dia, em um dia da semana. Isso pode ser importante lá para o meu modelo, para falar, olha, quando é sexta-feira, cuidado que vai ter mais no-show. O que você pode fazer com isso? Cara, uma estratégia que, por incrível que pareça, pode ser utilizada de uma forma interessante. Você pode fazer overbook. Você pode, por exemplo, fazer overbook, já que você espera a probabilidade de no-show. Ou você pode começar a fazer, estou na saúde pública, cara, vou pedir para a CS lá confirmar com esse cara se ele vai. Ou vou mandar um WhatsApp. Hoje a gente pode usar esse recurso. Então, são coisas que você pode tomar de decisão com base no seu modelo. Eu vou avançar aqui para mostrar um pouco mais para vocês por exemplo, fazer algum teste de hipótese, né? Então, por exemplo, eu poderia testar a normalidade dos meus dados. Será que eles são dados normais? Será que o que eu poderia fazer, né? Será que as pessoas que agendam, né, os dias de agendamento da consulta, quanto mais distante ele é do dia da consulta, quanto mais distante é o dia do agendamento, será que isso importa para a consulta ou não? Posso fazer um teste de hipótese para verificar se isso é uma verdade? E no final das contas, posso preparar o meu modelo, né, criar toda a linguagem pronta para eu passar e ensinar a minha máquina. Então, a máquina, olha que interessante, ela aprende tudo, muitos modelos, né, aprende tudo como 0 ou 1. Então, eu vou passar para essa máquina, ó, o sexo é 0, bolsista é 0, hipertensão é 1. Então, eu vou passar tudo para essa máquina como 0 ou 1. Ela vai ler esses códigos binários e eu vou treinar essa máquina. Vou separar um conjunto de teste. Na prática, é como se fosse uma provinha. Máquina, eu vou te dar 70... Olha, eu vou te dar aqui a apostila para você treinar. 70% do meu banco de dados, treine aí. Vai lá e vai treinar. Aí depois eu vou pegar ela e vou tomar o gabarito dela.
Aí eu falei assim, ó, já aprendeu? Aprendi. Como que você aprendeu? Ah, eu fiz uma... e aí eu ainda falo o método para ela, ó, você vai treinar decorando. Pode decorar. Só que tem um problema. Se a pessoa decorar demais, na hora que vem a prova, o que acontece? A prova é levemente diferente do que você decorou, você não sabe como fazer. Isso é o que a gente chama de overfitting. Então, como lidar com isso? A gente tem que ensinar bem a máquina. Nós somos professores de máquina na prática. Então, o que que acontece? Você vai falar assim, ah, não, eu vou treinar você de uma forma balanceada, eu vou fazer um pênalti, se você errar, eu vou te punir porque você vai aprender mais dessa forma. Então, você depois passa o que que a máquina falou. Então, olha que interessante, aqui é a probabilidade que a máquina deu de não ter no show e a probabilidade que ela deu de ter no show. E qual que é o gabarito? É zero, ou seja, não teve no show. A máquina deu a probabilidade de não ter no show como maior. Você, inclusive, pode controlar esses limiares. Por exemplo, você pode falar assim: não, meu limiar, eu quero ter mais assertividade no sentido, eu prefiro perder um no-show, que a gente chama de falso positivo ou falso negativo. O que que você prefere? O que que é mais custoso para a sua operação, para o seu custo financeiro, por exemplo, para perder uma consulta médica? Cara, será que você prefere um falso positivo ou um falso negativo? Será que um falso positivo, qual que seria o dano? Eu mandar um SMS? É mais caro que uma consulta médica? Não. Será que vale a pena eu ter um limiar mais baixo para pegar mais gente com probabilidade, mesmo que de 60% de faltar e eu mandar um SMS para não perder uma consulta que custa vezes mais? É esse tipo de coisa, pessoal, que a gente consegue fazer e dar uma orientação para um gestor que é muito mais sofisticada, né? Então, aqui, desenvolver os seus algoritmos. Então, assim, aquilo lá que vocês estudam lá na prática, por exemplo, na prática clínica, né? Fazer tal questionário, ou fazer tal manobra clínica, que vocês estudam sensibilidade, especificidade, vocês vão desenvolver isso com os dados de mundo real do seu paciente. Você vai usar o Fagerstrom, né? Que é o Framingham, não do cara, não lá dos Estados Unidos, que o cara desenvolveu numa cidadezinha lá dos Estados Unidos e quer aplicar isso para o mundo inteiro, não tem validade externa. Você vai desenvolver o algoritmo de risco cardiovascular do seu hospital, da sua clínica, com seus dados. Olha que loucura, olha que legal isso. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui até mostrando o que importou mais, tá? Assim, olha, importou muito, né? O receber o SMS, a faixa etária, adolescente, ó, adolescente falta muito, cuidado com o adolescente. Então, a gente consegue chegar nesse ponto. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Podemos aí comer um pouquinho do tempo, mas foi por um bom motivo, eu espero. Espero ter conseguido mostrar um pouquinho do mundo aí para vocês, de ciência de dados em saúde. O que que a gente pode fazer? Meu contato está aqui, estamos abertos a perguntas, Ana. Muito obrigada, doutor. Foi muito boa a palestra. Só elogios aqui no chat, todo mundo gostou bastante. Sobre as perguntas, uma das perguntas foi como esse mundo de dados pode ser usado para melhorar a acessibilidade de serviços de saúde, especialmente em áreas mais remotas. Perfeito, a gente acabou de ver, né? A gente acabou de ver um exemplo, né, de como você pode manejar recursos que são escassos, como a gente está dizendo aí de consultas, para pensar melhor sobre elas. Mas isso, pessoal, não é como, tá? Isso já é usado. Existem algoritmos sendo aplicados no SUS, por exemplo, para predizer mortalidade. Por exemplo, você vai dar alta para uma criança numa UTI neonatal, ou você vai dar alta de um pós-parto, você já conseguir predizer isso dentro do SUS para, olha, ajudar o médico a saber se ele vai dar alta, se ele não vai. Isso já está sendo aplicado, não é como, mas vamos dizer assim, é como mais aplicar. Como mais aplicar de uma forma, aí eu concordo, de uma forma ética, de uma forma equânime. Sim, eu acho que isso deve ser uma preocupação. Mas como, pessoal, isso já não é uma preocupação. Como a gente tem todas as ferramentas, a gente tem toda a capacidade, a gente tem todos os dados. O SUS, cara, é assim, fenomenal do ponto de vista de dados. Isso o mundo reconhece. Então, isso não é um problema, tá? Eu acredito que o nosso problema agora é muito mais em questão de vontade, política, investimento, dar voz, dar visibilidade a isso do que realmente fazê-lo. Isso já acontece até com bastante expressão. A outra dúvida até foi também sobre essa questão ética, né? Quais seriam esses desafios éticos aí relacionados a esse desenvolvimento dessas Sim. tecnologias relacionadas à saúde? Com certeza, isso aí é um grande problema, tá? Assim, existem exemplos, né, do que a gente chama de racismo algorítmico, por exemplo, né? Isso
Isso até já acontece, né, não só em questões de ciência de dados pura e simples, né, mas em alguns desenvolvimentos tecnológicos computacionais, de visão computacional, por exemplo, né, vou dar um exemplo, de alguns reconhecimentos de face para autenticações em aplicativos que não reconheciam a pele negra. Isso é racismo algorítmico. Com certeza, assim, isso foi uma aplicação que aprende com exemplos. Então, imagina, né, eu aprender com exemplos. Aqui a gente mostrou para você, eu estou aprendendo com exemplos. Eu só ponho exemplos de feições, ah, é, é, vamos dizer assim, brancas, né? Ela não vai reconhecer uma outra feição. Isso é bem problemático, não deve acontecer, deve ser pensado, e é justamente pessoas da saúde, que entendem representatividade, né? Eu vi recentemente, né, um pessoal falando, fazendo algumas questões, assim, algumas divulgações, por exemplo, sobre dashboards, né? Vamos fazer dashboard de saúde, aí vamos lá fazer a comparação entre os hospitais. Aí um hospital tem menos tempo de internação. Opa, cara, se você está comparando banana com laranja, já vai dar errado. Como você compara uma maternidade com um hospital geral? Assim, uma pessoa que é da saúde não cometeria um erro dessa natureza, né? No mais é isso que a gente teve de dúvida. Queria agradecer novamente pela palestra, por aceitar o convite também de estar participando do nosso simpósio. Acho que todo mundo gostou bastante, viu? Muito obrigada. Agradeço demais. Agora até fazer o meu merchan aqui, Ana, né? Eu como bom Fica à atleticano, vontade. fazer como bom atleticano, eu estou indo ali ver o jogo do Galo. Então, aproveitando que o Galo tá bem, enfim. Então, agradeço demais ter acabado nesse horário, que é justamente quando começa o nosso jogo. E deixa o convite aí, tá, Ana, se, pro nosso site, se vocês quiserem conhecer mais o nosso trabalho. Depois eu divulgo aí por você também, ali, para vocês conhecerem, através da organização. E estou à disposição, caso vocês queiram conversar mais. Beleza? Beleza, obrigada, bom jogo. Valeu, até mais. Vou fechar aqui. Tchau, tchau.